Fala, fiel torcida, esse é o canal do Fielzão. Daqui a pouco tem Corinthians e Platense direto da Neoquímica Arena, sexta rodada da Libertadores. Timão já classificado para as oitavas de final, vai decidir as oitavas de final jogando o segundo jogo em casa. E o Diniz tem um plano para a Copa Libertadores da América. Eu vou falar sobre isso aqui, todas as informações de pré-jogo, esquenta da Fiel já aos redores da Neoquímica Arena e o sonho de conquistar novamente a América depois de mais de uma década. O Timão vê muito essa possibilidade se tornando a cada jogo real. Isso mostra através desse trabalho, desse plano que o Fernando Diniz tem executado nessa competição de 2026. Mas antes, peço a você, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, vem com o Fielzão, porque aqui você não perde nada do que acontece no Coringão. Bom, vamos lá. Platense vai vir forte, tá? Com força máxima. Eles que ainda não garantiram a classificação para as oitavas de final. O Santa Fé tem 5 pontos. Se o Platense perde para o Corinthians e o Santa Fé vence o Peñarol, o Santa Fé se classifica e o Platense vai para a Sula. Então eles vão vir mordido porque vencemos lá na casa dos caras, precisam da classificação, então certamente vai ser aquele jogo aberto, eles vão vir para cima e isso é bom para nós porque vai dar espaço para a gente buscar o gol certamente. O Timão vem de vitória contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, por 1-0, um golaço do Zaccaria, inclusive saudações corintianas, a galoucura, que torcidinha medíocre. Poucos vão entender, mas que torcidinha medíocre essa tal de galoucura. Nos aguardem, tá? Novembro estaremos aí. E o empate contra o Peñarol na última rodada da Libertadores lá no Uruguai. O Corinthians conseguiu lá, com esse 1 ponto, garantir aí a classificação e a liderança do grupo E da Libertadores. Então, atualmente com 11 pontos, vencendo hoje a Platense, chega a 14, fica ali entre as melhores campanhas da competição. Um saldo muito positivo, né? E isso já está englobado nesse trabalho que eu falo do Fernando Diniz, do plano que ele tem. A gente vê o diferencial do Corinthians nos jogos na Libertadores. O time na Libertadores é um, o time no Campeonato Brasileiro é outro, o desempenho é outro, a execução do plano, da estratégia é outra. Então, o Corinthians vem fazendo excelentes campanhas nas Copas, já não é de hoje. Já de alguns anos, acho que desde 2022, se eu não me engano, naquela final contra o Flamengo da Copa do Brasil, o Corinthians vem jogando as competições de mata-mata de forma muito efetiva, batendo várias vezes na trave, chegando às semifinais, chegando aí a momentos decisivos, exceto na Libertadores. Se eu não me engano, a última melhor campanha de 2022 para cá, se eu não me engano, foi numas quartas de final. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários. De lá para cá, na Libertadores não foi tão bom, mas na Sul-Americana foi, na Copa do Brasil foi, por isso que nos últimos anos aí chegou a conquistar títulos e esse ano não será diferente. O retrospecto contra o Platense foi no jogo de ida, 2-0 lá no estádio dos caras em Buenos Aires, então o Timão é favorito para o confronto. Tem como desfalque João Pedro Choca, que está em recuperação de cirurgia, Vitinho com lesão no quadril, Kaique com rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo, Hugo lateral em recuperação de cirurgia e a reconstrução lá do joelho direito, do menisco, né? E o Alex Santana, que ainda não foi inscrito na Libertadores, mas agora nas oitavas de final certamente estará à disposição inscrito para a nova etapa. Então a provável escalação do Timão, caso o Fernando Diniz coloque força máxima, coloque o time titular, será com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu na esquerda. No meio, há uma dúvida, Ranieri ou Alan, André da base ou Carrídio. No meio, Breno Bidon ou Zaccaria Labiad, Garro ou Memphis Depay e na frente, Lingard e Yuri Alberto. Esse deve ser o provável Corinthians, isso se ele colocar força máxima. Por que eu digo isso? Contra o Peñarol vimos, fora de casa, ele colocou um time alternativo, claro que no segundo tempo colocou os titulares, mas começou com um time alternativo porque já estava classificado, empatou, poderia até ter vencido o jogo, visando o Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Galo. E nesse caso, não muda nada. Já classificado, joga em casa, um adversário teoricamente mais fraco do que o Peñarol, mesmo que esteja ali disputando classificação, o Peñarol já eliminado, porém,
Temos um jogo também importantíssimo sábado pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, lá em Porto Alegre, inclusive estaremos lá, que é o último jogo antes da parada da Copa. O Timão precisando subir no Campeonato Brasileiro, então podemos ter aí novidade, surpresa de última hora na Neoquímica Arena sobre a escalação. Mas caso seja a força máxima, seria esse o time de Fernando Diniz. O árbitro Alex Herrera, da Venezuela, assistente 1, Alberto Ponte, da Venezuela, assistente 2, Erison Nieto, também da Venezuela, e no VAR, Rei Soto, também da Venezuela. Transmissão TV Globo, e o grande destaque da partida é a formação inédita, ou seja, Memphis Depay, Jess Lingard e Zaccaria Labiade, os três jogando junto. Ainda não vimos isso acontecer, podemos ver hoje no jogo, caso ambos começam no banco, o Diniz não faça alteração entre eles, então podemos ver pela primeira vez e até mesmo pela última vez, porque a situação de Memphis Depay ainda não foi resolvida. Marcelo Paes já se pronunciou oficialmente, teve o sorteio da Copa do Brasil, aí das oitavas de final, inclusive Corinthians pega o Internacional decidindo na Neoquímica Arena. Tinha que ser os caras de novo, depois eu vou voltar num vídeo falando mais a respeito disso, tinha que ser o Cholorado, historicamente sabemos da polêmica, mas ainda no assunto do Depay, Marcelo Paes deu entrevista, a gente até soltou aqui no canal do Fielzão, ele falando sobre isso, sobre o interesse do Memphis, sobre o interesse do Corinthians, interesse dos jogadores, interesse do Diniz, interesse do presidente, interesse da torcida, enfim. Há essa possibilidade, porém, até agora não tem nada certo, nada concreto. Então a gente vai voltar depois com um vídeo especial falando somente sobre esses detalhes, sobre a Copa do Brasil, sobre o caso do Memphis Depay, entre outros assuntos. Bom, então nós voltamos logo após a partida entre Corinthians e Platense, sexta rodada, Libertadores, a última que define tudo, com o pós-jogo. Vamos falar tudo o que aconteceu nessa partida, lance a lance, péssimo, regular, bom ou ótimo, e claro, a nossa opinião sincera de torcedor para torcedor, e se possível, vamos fazer o pós-jogo em forma de live. Então, se você não quer perder em primeira mão todas as informações desse jogo, clique aqui em se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sino, vem com o Fielzão, porque você não perde nada do que acontece no Coringão. Quero ouvir o seu palpite. Você acha que o Corinthians ganha da Platense em casa? Empata? Perde? Quem deve fazer os gols? Quero ouvir a sua opinião sincera. Vamos ver se você acerta o palpite, se você tá bem antenado, se você é um Fielzão de verdade aqui junto com a gente. Então a gente volta logo que acabar a partida e vamos visar voos mais altos. Corinthians está muito bem na Libertadores, mas vamos com o pé no chão, vamos com calma, vamos com tranquilidade. As coisas estão acontecendo, devagarinho, devagarinho, as coisas estão acontecendo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, inclusive envolvendo os bastidores do clube, tivemos a expulsão de Andrei Sanches, depois vamos falar a respeito disso também no próximo vídeo. Então, as coisas internas e externas estão acontecendo, então vamos manter essa positividade, vamos acreditar, energias positivas sejam enviados para a Neoquímica Arena, para o Parque São Jorge, para o CT Joaquim Grava, e que tudo venha dar certo para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, é isso, fiel. Positividade sempre. Forte abraço a todos. Daqui a pouco, pós-jogo em primeira mão, aqui no canal do Fielzão. Vai, Corinthians!